Aproveitando que você está de pé, eu peço que você tome sua Bíblia em mãos e abra comigo. Nós vamos ler a primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. Primeira Timóteo 5, vamos ler dos versos 1 até o 8. 1 Timóteo 5, alguns abrindo ainda, do 1 até o 8. Vou ler. Diz assim o apóstolo Paulo a Timóteo: Não sejas duro na repreensão ao idoso, mas exorta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às jovens como a irmãs, com toda a pureza. Cuida das viúvas de fato necessitadas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e a retribuir a seus progenitores. Pois isso é o que agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada espera em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações. Mas a que só busca prazeres, embora esteja viva, na verdade está morta. Ordena essas coisas para que eles sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Feche seus olhos, ore comigo, por favor. Bendito Deus e Pai, Senhor Jesus, eis-nos aqui, cada um de nós. Eis aqui a Tua palavra, que é viva e eficaz. Louvamos ao Senhor pela presença do Santo Espírito, que pega essa palavra, que é a verdade, e aplica aos nossos corações. Paizinho, tem misericórdia de nós. Nós te pedimos, Senhor, toma cativos os nossos pensamentos, a nossa atenção, e que essa palavra venha frutificar em nossas vidas, para louvor da Tua glória somente. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Muito obrigado. Louvado seja Deus. Hoje, então, estamos revendo alguns irmãos que não víamos há mais de 5 meses. Louvado seja Deus, que estão todos bem. Estou muito contente. Seja bem-vindo você que nos visita. Sinta-se em casa, vocês estão na casa do Pai. Antes de eu entrar nesse texto, para variar um pouquinho, eu vou falar de um filme. Talvez você tenha visto esse filme. Ele é uma comédia de família. Se chama Os Meus, os Seus e os Nossos. É um filme de 2005, 2006. Vou te falar rapidamente do que se trata esse filme, talvez você lembre. Lá em casa nós temos até o DVD, a gente assistiu com as crianças por diversas vezes. Os Meus, os Seus e os Nossos. O filme conta a história do Frank e da Ellen. São 2 ex-namorados que num determinado momento eles se encontram e eles estão viúvos e eles resolvem casar. Casal de viúvos se encontra, depois de muitos anos, e resolve casar. Acontece que ele é capitão da Marinha dos Estados Unidos, e ele tem 8 filhos no filme, americanos. E ela tem 10 filhos, alguns adotados, enfim. Então ali começa essa confusão. Só que ele, sendo um militar, os filhos dele são muito disciplinados, se vestem de uma forma alinhada, né? E ela, sendo uma artista plástica, se você viu o filme, você lembra. Se não viu, assista, é bacana. Ela não tem regras para os seus filhos. Então pensa na confusão dessa nova família que surge. Então o desafio deles, é fazer essa grande família viver em paz por meio da dedicação, do respeito e do amor uns pelos outros.
você não viu, assista. Não tem no Netflix, já pesquisei, mas você pode alugar em outras plataformas. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler, ele vai tratar dessas questões da igreja enquanto família de Deus. Somos nós. O apóstolo Paulo aqui, ele está dando instruções para Timóteo, para ele admoestar e cuidar desses irmãos naquela igreja, a igreja de Éfeso. E assim também ele nos dá instruções práticas de como eu e você devemos nos portar, sendo então, portanto, família de Deus. Ele usa a expressão, a palavra, na verdade, família, nos versos 4 e 8. E família, no contexto bíblico, significa os da própria casa, aqueles que pertencem à mesma casa, aqueles que são adeptos de algo, no nosso caso, da mesma fé, aqueles que partilham do mesmo pão, aqueles pertencentes à família de Deus. O contexto histórico dessa carta de Timóteo, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, como eu já falei, depois que ele foi liberto da sua primeira prisão em Roma. E ele, depois de ser liberto, sai visitando novamente diversas cidades onde ele plantou igrejas, onde ele havia ministrado essas cidades, inclusive, nesse caso, a cidade de Éfeso, da famosa carta aos Efésios. Lá, então, Timóteo, que era o seu acompanhante, seu discípulo, o filho amado, é deixado por Paulo para resolver algumas questões vigentes daquele momento, problemas que haviam surgido naquela igreja. Paulo, então, escreveu essa carta, estando na Macedônia, enviando instruções para ajudar a Timóteo a realizar essa missão na igreja. A gente vê isso nesse texto, na carta toda, ele aparece em alguns momentos, já no capítulo 1, falando dessas coisas. Essa igreja aqui, ela vivia um momento diferente um pouco da igreja primitiva, porque em nenhum momento nós vemos o apóstolo Paulo falando que eles tinham que vender todos os seus bens e partilhar tudo em comum para com todos. Ele não fala isso. Mas o que nós encontramos, e muito interessante nessa carta, é que por diversas vezes ele instrui a Timóteo, aqueles irmãos daquela igreja, para cuidarem uns dos outros. Cuidem uns dos outros. Ele não está falando de interceder, de palavras de conforto, aquele tapinha nas costas. Paulo se refere a um olhar atento ao próximo e cuidadoso para as reais necessidades dos membros daquela igreja. Sim, necessidades espirituais e materiais também. Porque naquela época o governo, ele não assistia os pobres nem as viúvas em suas necessidades, como nós temos hoje nos nossos dias. Saiba que a igreja é a família renovada de Deus, através do Messias e do poder do Espírito Santo. A vida da família é retribuir com alegria do amor que temos recebido do Pai. Retribuir do amor uns para com os outros. Não podemos negar que uma saudável e boa teologia cristã, ela está intimamente relacionada com instruções de uma vida saudável em família. Por que eu digo isso? Porque a igreja, meus irmãos, começa em casa. A verdadeira igreja de Cristo. O ser igreja começa em casa. Mas quais são os problemas que o texto nos traz? Aqui nessa igreja, em Éfeso, eles tinham principalmente uma confusão na doutrina e na prática da sua fé. O que acontecia ali é que alguns presbíteros se desviaram da sã doutrina dos apóstolos, estavam ensinando outro evangelho, se achando doutores da lei. Encontramos lá também alguns filhos e netos que não estavam assistindo às suas mães, às suas avós, estavam negligenciando as viúvas daquela igreja. Nós vemos algumas jovens viúvas também, se você ler o texto na sequência, nos próximos versos ele fala disso, que elas estavam se aproveitando dessas doações, porque além de receber da igreja, elas recebiam da família, provavelmente de seus pais. E também o texto nos traz a realidade de alguns idosos que precisavam ser confrontados em seus pecados.
Então, uma lista resumida dos problemas dessa igreja era a falsa doutrina, a desordem no culto, uma necessidade de uma liderança qualificada e o materialismo. Por consequência, então, esse povo era confuso na fé. No culto deles ainda tinha elementos judaicos e pagãos. Nós vemos ali líderes que estavam abusando do seu poder e uma má distribuição dos recursos financeiros. O desafio de Timóteo é que ele tinha pouca idade, foi deixado lá por Paulo, ele estava só, foi deixado lá para corrigir esses irmãos. Louvado seja Deus que a autoridade dele é dada por Deus. Ele estava lá para corrigir esses irmãos, essas diversas pessoas, diversos tipos de pessoas de diversas idades e classes sociais diversas. Assim como é e deve ser toda a igreja. Todas as igrejas. Em todas as igrejas nós encontramos essa diversidade. Isso é ser igreja. Idosos, jovens, pobres, ricos, leigos, estudados. Mas não esqueça que somos todos iguais. Naquele contexto ali, judeus convertidos, gregos e livres e escravos. Na igreja primitiva, na verdade, a grande maioria dos cristãos eram escravos. O escravo vivia livre, mas ele era escravo dos seus senhores. Eram trabalhadores, né? Já falamos disso em outro momento. Mas aqui nesse texto nós vemos os imperativos de Deus para o crescimento, para o amadurecimento de uma igreja, da família do Senhor, que são os verbos exorta, cuida e ordena. Exorta, cuida e ordena. Essa, então, é a missão de Timóteo naquele momento. Ele tinha a missão de exortar os mais velhos em amor, de ensinar os mais novos a honrar os mais velhos e ordenar a todos que cuidassem com zelo e dedicação, principalmente os da sua casa. Ele tinha que admoestar todos com amor e com humildade. Porque, acima de tudo, a comunidade cristã é uma família. A comunidade de fé é uma família. A igreja é a mais gloriosa das famílias que pode existir. Esse é o resumo dos problemas daquela igreja, nesse contexto. Mas podemos nos perguntar, então, se hoje, será que a gente tem problemas na igreja e nas famílias? Será que nós temos esse tipo de problemas na igreja hoje? Temos. E quais são esses problemas? Exatamente os mesmos. Confusão na doutrina e na prática de fé. A única diferença é que hoje é muito mais amplo a quantidade, a diversidade desse tipo de problemas. Porque hoje nós vemos uma igreja secularizada, uma igreja que é totalmente influenciada pelo tempo, pela cultura que vivemos hoje, ao invés de ser simplesmente influenciada pelo Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos uma diversidade de tipos de pregadores, pregando todos os tipos de mensagens, mensagens que não têm nada a ver com o Evangelho de Cristo Jesus. Temos pregadores pregando a teologia da prosperidade, o triunfalismo, a cobertura espiritual, a teologia do coaching, por exemplo. Temos hoje isso. No Brasil, é bem comum nós vermos diversas igrejas imitando o evangelho do milhão que foi importado dos Estados Unidos. Uma praga. Nós temos muitos falsos profetas hoje, trazendo novas revelações, sendo que a palavra diz que não existe, depois de Cristo, mais nenhuma nova revelação, pois em Cristo a palavra se cumpre. A revelação final de Deus, a Bíblia diz que Ele é o sim e o amém. Caput. Em Cristo acabou. Infelizmente, também, nós temos hoje, na nossa triste realidade, muitos jovens que são como pseudo-missionários, que querem ganhar as nações, querem ir para todos os cantos dessa terra, mas não pregam o evangelho para o seu vizinho e não cuidam dos da sua família, por exemplo. Temos também alguns pastores já quarentões, não é o meu caso, tá, irmãos? Se vestindo de jovens, ser descolado, forçando uma barra, uma imagem
Nós temos igrejas que já se transformaram em franquia. Temos jogador de futebol pregando a vitória no púlpito da Mega Church de Orlando. Nós temos empresário coaching assumindo o púlpito, ensinando como nós podemos ganhar o primeiro milhão das nossas vidas. Nós temos falso mestre vendendo semente de feijão para curar a Covid-19. É um absurdo. Nós temos deputada cantora gospel que manda o filho matar o marido, por exemplo. E muito mais. Eu poderia ficar uma noite aqui falando, só que não ia ser muito produtivo para nós. É bizarro. É o verdadeiro show de horrores. O tal do evangelho que alguns pregam por aí. A questão é que nós temos hoje multidões clamando por um avivamento, quando na verdade devíamos estar suplicando por um arrependimento genuíno na nossa nação. Essas igrejas têm se propagado por meio do evangelho, eu chamo de evangelho, né? O evangelho centrado no umbigo deles mesmos. Nós temos um povo egocêntrico, de uma fé infantilizada, pessoas que só buscam a vitória e os benefícios do evangelho e não se dedicam em servir. Por que que eles fazem tudo isso? Pelo mesmo motivo da igreja de Éfeso. Porque falta para essas pessoas a sã doutrina. Falta ler a Bíblia com a tradição histórica da igreja. Falta estudar as Escrituras. O que falta para eles? Teologia. Falta teologia nas nossas igrejas. Ah, pastor, mas para ser pastor precisa de teologia? Precisa. Precisa sim, meu irmão. Precisa. Porque teologia é simplesmente o conhecimento de Deus. Como vamos anunciar? Como vamos pregar daquele que não conhecemos? Como vamos anunciar a verdade de um Pai, se nós não buscamos conhecê-lo na sua palavra? Por que precisamos de teologia? Eu costumo usar uns exemplos bem toscos. Deixa eu te perguntar. Você arrumaria os seus dentes com um mecânico? Não. Você faria uma cirurgia com um açougueiro ao invés de um cirurgião médico que estudou no mínimo 10 anos para ser capacitado para fazer uma cirurgia? Não. Então por que muitos têm dado ouvidos para aqueles que não estudam, não são profundos, não se dobram diante do conhecimento de Deus? Por quê? De fato, o que nos falta hoje é boa teologia nos púlpitos. Eu posso falar isso porque nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos a consciência dessa responsabilidade, desse peso de glória. Para você que não sabe, para louvor e glória de Deus, eu e os presbíteros dessa igreja temos estudado, temos dedicado tempo, temos muito para aprender, mas nós temos temor de Deus e por isso queremos crescer no conhecimento para exaltar cada vez mais o nome de Jesus. Falta, irmãos, falta para os cristãos hoje uma visão correta de mundo, a tal da cosmovisão que está na moda. Falta uma visão correta de mundo pelas lentes do Evangelho. Falta temor de Deus, falta amor ao próximo, falta humildade, irmãos, no nosso meio. Falta compromisso com o Evangelho e com a igreja local. É triste, mas é verdade. Eu falei que os problemas se multiplicaram, infelizmente. O que falta para nós hoje, segundo o que estamos lendo, na verdade, são ousados Timóteos nos dias de hoje. Homens que têm compromisso com a palavra de Deus, homens que se dedicam em aprender aos pés de Cristo, que se dedicam em praticar o verdadeiro evangelho do amor de Jesus. Nos faltam homens dispostos a subir nos ombros dos gigantes da fé, que dedicaram suas vidas, que derramaram sangue pelo amor do evangelho. Faltam homens que não têm medo de proclamar a verdade da cruz, que confronta os pecados e que nos consola somente em Cristo Jesus. Faltam homens que pregam a verdade com autoridade para admoestação e correção de todos os irmãos. Falta nós falarmos mais de pecado nos nossos cultos. Nos faltam hoje homens de Deus que não se vendem
por dinheiro algum. Amém. Faltam homens apaixonados pelo Evangelho, homens que amam a Cristo e que amam a igreja do Senhor Jesus. Mas louvado seja Deus, que lá naquela igreja de Éfeso e também nos dias de hoje, a graça de Deus continua se manifestando sobre nós. Nós conseguimos ver a graça de Deus lá e aqui também. Porque ela tem se manifestado por meio da bendita palavra de Deus para todo aquele que dá ouvido a esse Evangelho. Nós vemos a verdade do Evangelho como misericórdia de Deus para todas as pessoas. E nessa diversidade de pessoas, nós podemos ver Deus operando unidade no corpo de Cristo. Nesse grupo distinto de pessoas diferentes, como nos traz o texto. Homens, idosos e jovens, mulheres, idosas e jovens. Saiba, a Bíblia não cita nas igrejas as crianças, mas elas estão aqui. Estão subentendidas, porque eles contabilizavam os adultos. Contavam por cabeça adultos. E a partir dos 16 anos, 15, 16, eles eram considerados adultos. E com 12, 13 anos, uma jovem moça, um jovem moço. O texto nos fala de que esses idosos, Paulo instrui a Timóteo que ele e nós temos que exortar os idosos em amor, com humildade, como se trata um pai. E ele diz que temos que tratar os homens jovens como tratamos um irmão. Ele segue o texto falando que as idosas da família e da igreja devem sim ser confrontadas em seus pecados, mas com amor, como nós tratamos uma mãe, e as jovens mulheres como irmãs, com toda a pureza, ele fala aqui. Irmãos, com sabedoria, sem malícia, com singeleza de coração. O idoso, na verdade, é aquele que já passou dos 60 anos. Antes disso, não dá para nós chamarmos de idoso. Ele aparece aqui nos versos 1 e 2. Então, fala de exortar, repreender em amor, chamar para perto, solicitar a presença dessa pessoa ao teu lado e uma disposição para ensinar. Pensa a situação do Timóteo, um jovenzinho tendo que exortar os idosos daquela igreja, mas um jovem cheio do Espírito Santo. Pensa na minha situação, que não sou tão jovem assim, mas tenho que confrontar os pecados da minha mãe, que é membro dessa igreja, que me ensinou muitas coisas. E louvado seja Deus pela vida dela, por cada palmada que eu tomei e repreensão. Porque ao olhar para ela, o Senhor me ensina a tratar as demais irmãs que eu amo tanto e que hoje estão conosco aqui. Louvado seja Deus. Então, o exortar parece uma palavra, mas não, é sem ser áspero, é de uma forma carinhosa, disposição humilde para ensinar, para ajudar, para fortalecer. Não tratar de um jeito ríspido, mas com humildade, portanto, sem orgulho. Fala de expor o pecado e admoestar. Humildade e amor. Nós temos que resgatar, irmãos, essa cultura de cuidar. A palavra cuidar, também aqui um dos verbos que eu falei, é o verso 3. Cuida das viúvas. Cuidar fala de honrar também. Fala de dar o devido valor. Fala de nós sabermos ouvir, dar ouvidos e aprendermos com os mais velhos. E ao fazer isso, nós, enquanto igreja, temos que praticar isso, porque isso é totalmente a contramão desse mundo, principalmente na nossa nação, que não valoriza os idosos mais, que descartam, inclusive algumas famílias fazem isso. Essa não é uma atitude de um cristão. Precisamos cuidar dos nossos idosos com amor, porque amanhã eu e você, se Deus quiser, seremos os idosos dessa igreja. E se nós não cuidamos hoje, não damos exemplo para os nossos jovens hoje, quem vai cuidar de nós amanhã? A Bíblia nos traz exemplos fantásticos
de jovens que cuidaram e honraram os seus idosos. O primeiro deles, talvez o mais famoso, é José. José no Egito, lá no Gênesis. Ainda quando os irmãos voltaram, descobriram que ele era o governador, lembra da história do Egito? Ele manda vir Jacó, o seu pai, e supriu todas as suas necessidades, e cuidou, e deu casa e comida, até o último dia da sua vida. Ele se alegrou em cuidar e honrar o seu pai. Um exemplo maior que esse, só o de Cristo Jesus, e ainda na cruz do Calvário, fala para João, cuida da minha mãe. Essa é tua mãe, João. Ele se preocupou com Maria até os seus últimos instantes naquela cruz. Que a gente possa lembrar disso. Ele fala ali na sequência dos versos, no 4, que as pessoas têm que, principalmente, cuidar dos de casa. Fala de honrar pai e mãe, que é o 4º mandamento. Nós bem sabemos disso, mas não faz muito tempo. Eu meditando nessa questão, aprendi que honrar pai e mãe se divide na infância, na adolescência e na idade adulta. Na infância, nós honramos pai e mãe quando obedecemos. Viu, crianças? Quando nós obedecemos os nossos pais. Na adolescência, nós honramos pai e mãe quando respeitamos. Viu, adolescentes? E na idade adulta, nós honramos pai e mãe quando cuidamos, quando nos dedicamos a eles. Viu só, adultos? Inclusive, essa é uma boa dica para os namorados e noivos e noivas aqui do recinto. Observe, moça, você que está namorando, você que é noiva, como o bonitão trata o pai e a mãe dele. É exatamente desse jeito que ele vai tratar você. E o moço também. Observe como a bonitinha trata o seu pai e a sua mãe. É justamente assim que ela vai te tratar depois. Infelizmente, meu testemunho é ruim, porque eu, infelizmente, fui um imbecil. Fui um imbecil que desonrou meu pai, que não soube valorizar o tempo do meu pai no início da no final da minha adolescência, início da minha juventude. Eu não dediquei tempo em honrar o meu pai, inclusive eu desonrei muito ele. Perdi muita oportunidade de sentar à mesa, de ouvir de verdade as histórias do meu pai, que não está mais com a gente faz tempo. Mas o meu consolo é de poder reencontrá-lo no dia da ressurreição. E se Deus quiser, na eternidade. Então, irmãos, vamos honrar nossos pais, nossas mães, os idosos da igreja. O texto segue ali nos versos 4, 5 e 6. Aí ele trata especificamente das viúvas, a partir do verso 3, na verdade. Observe comigo, a partir do 3, olha, quando ele fala, lê comigo, 3. Cuida das viúvas, de fato necessitadas. Na verdade, a palavra viúva, aqui Paulo é fantástico, ele está usando meio que um trocadilho, porque a palavra viúva significa no original justamente despojada, desprovida, né, que é um sinônimo de necessitada. Cuida das desprovidas, necessitadas, daquelas que de fato têm necessidades. Né? Aí o 4 ele fala, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e a retribuir aos seus antepassados, diz algumas versões, pois isso é o que agrada a Deus. Aqui algo interessante. Justamente na igreja primitiva, lá no começo, em Atos, essas viúvas foram negligenciadas por suas famílias. E por isso, esse é um dos motivos pelo qual foi instituído o diaconato. A diaconia da igreja surgiu por diversos motivos, mas um deles é porque as famílias não estavam cuidando das viúvas da igreja primitiva. E também, em Tiago, ele nos diz que uma das manifestações de uma religião pura e sem mácula é essa: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Tiago 1, 27. Só que o texto nos traz alguns tipos de viúvas, você bem observou. As viúvas, como eu falei, as idosas com mais
de 60 anos que tinham necessidade no seu aspecto, tinham carência familiar, espiritual e das questões da idade também. Também vemos no texto as viúvas mais novas, que depois adiante, aqui na carta de Timóteo, o apóstolo Paulo vai incentivar essas viúvas novas a casarem de novo. Ele incentiva elas a fazerem isso. O texto também nos mostra a viúva negligente na fé. É o verso 6, quando diz: a que só busca prazeres, embora esteja viva, na verdade, está morta. São as mais jovens que buscavam os prazeres dessa vida, sendo vivas, estavam mortas em seus pecados e delitos. Ociosas elas estavam, não serviam na igreja, só arrumavam confusão. Inclusive iam de casa em casa fazendo fofoca. Eu não estou inventando isso, se você ler a continuidade do capítulo, Paulo vai tratar dessas questões. Algumas delas eram sustentadas pela igreja, mas também eram cuidadas pelos da sua família. Elas estavam abusando da igreja. E como elas, infelizmente, hoje, muitas pessoas são como aqueles que vão para as igrejas se dizendo da família para se aproveitar da boa fé, da generosidade de uma comunidade de fé. Talvez você já tenha ouvido histórias desse tipo. E também essa figura da viúva negligente fala daqueles que só querem ser servidos, mas não servem ninguém. E ainda causam confusão entre os irmãos. São pessoas que têm as mãos abertas para receber, mas o coração fechado para servir. Temos que ficar atentos com esse tipo de pessoas no meio da família de Deus. Mas o texto também fala, graças a Deus, da viúva dependente de Deus. No verso 5, é aquela que espera em Deus, se alegra em Deus, confia em Deus, descansa em Deus, e é perseverante dia e noite em súplicas e orações. É o que diz o texto no verso 5. Lá no 7, então, vem o outro verbo falando ordena. Ordena o quê? Essas coisas, para que eles sejam irrepreensíveis. Uma pessoa irrepreensível é aquela que ninguém pode culpar ou censurar a sua conduta. O irrepreensível não é alguém perfeito e sem pecados. Não existe isso. É aquele que é humilde o bastante para reconhecer os seus pecados e se arrepender deles. Isso é uma pessoa irrepreensível. Então, de uma forma resumida, o pecado dessa igreja de Éfeso é a negligência e a omissão. Ou seja, a falta de compromisso com a doutrina e com as pessoas. É isso que eles faziam. E é diante de Timóteo, essa era a missão dele. Então, de ensinar essa igreja. E é a missão de todos os cristãos. E nós devemos ter essa consciência de ensinar e cuidar. Ou seja, como que nós vamos fazer isso? Servindo em amor, conforme o exemplo de Cristo. Servindo em amor. Precisamos de um coração disposto a servir todos os irmãos. Afinal de contas, Jesus mesmo falou: eu não vim para ser servido. Lembram? Eu vim para servir. Então, Paulo dá essa instrução para Timóteo, para nós, ordena essas coisas. Exorta, lembrando, exorta, ensina com mansidão e humildade, cuida, honrar dos mais velhos, cuida dos de casa e os da igreja, com zelo e dedicação. Isso é piedade, zelo e dedicação. Mas tem uma curiosidade aqui, irmãos, entre os versos 4 e 8, um paralelo dos versos 4 e 8, na relação deles, nós vemos nitidamente o que agrada a Deus, no verso 4, e no 8, o que Deus condena. O verso 4, ele fala de filhos e netos de viúva, que eles devem ser piedosos, ou seja, zelosos com os da própria família, que eles têm que retribuir aos seus progenitores ou antepassados com gratidão. Ou seja, essas pessoas que fazem isso, eles agradam a Deus. Se eles praticam a piedade em suas casas, no meio da sua família, eles também vão fazer isso na casa de Deus.
Um exemplo prático disso. Vamos lá, para a prática. Por exemplo, quando irmãos se dispõem a visitar as viúvas da igreja para tomar um café com elas, quando eles se dispõem a ajudar as viúvas em suas necessidades, talvez trocar uma cama de um quarto para o outro, arrumar um eletrodoméstico, um aparelho eletrônico, simplesmente sentar para tomar um chá da tarde, ouvir, conversar, orar. Um bom exemplo de quem tem essa maturidade de cuidar, tem esse olhar zeloso. Eu louvo a Deus, porque esse é um exemplo prático que tem acontecido nessa igreja, nessa família. Eu peço a Deus que muitos aqui possam praticar esse zelo, essa dedicação ao próximo, nas suas necessidades. Essa é a verdadeira piedade. Amém? Foi baixo também. Pode ser mais alto, irmãos. Amém? É isso aí, Manu. Vai chegar o teu dia, calma. Glória a Deus. Mas no verso 8, a gente vê o que Deus condena. Olha só, lê comigo o 8 de novo. Mas, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Esse ser alguém, na verdade, ele está dizendo, uma vez que, já que isso acontecia lá, já que isso pode acontecer ainda hoje, que temos o que acontece? Os que não cuidam dos seus, não cuidam dos da sua família, aqueles que têm o mesmo sangue, não cuidam da família de Deus. Eles negligenciam a responsabilidade de retribuir em amor. E ao fazer isso, eles são culpados. São culpados, primeiro, de negar o princípio do amor. Qual é o princípio do amor, irmãos? A fé. O princípio do amor é a fé. Por quê? Fé significa fidelidade. Fidelidade ao mandamento de Deus. E qual é o mandamento de Deus? Amar a Deus e amar ao próximo. Quem não faz isso está negando a fé. É disso que o apóstolo está falando. Porque Jesus fala lá em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Mas segundo, quem faz isso, diz o texto, é pior que o descrente, é pior que o infiel, é pior que o incrédulo. Porque o texto de 1 João continua no verso 1 João 3, 17 e 18, que diz, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. São aqueles versos legítimos, soco no estômago. Então, de uma forma prática, aplicando para nós aqui, podemos dizer que aqueles que não amam os da sua casa, não vão praticar o amor autêntico na casa de Deus. Por quê? Porque a sua falta de amor, melhor dizendo, indica que eles não entendem o Evangelho. Não entenderam o Evangelho. Portanto, eles são só visitantes, talvez espectadores da família de Deus e não integrantes. Tem muita gente hoje motivada pelo amor de Jesus, pelo amor de Cristo, mas para sua autossatisfação. As pessoas que caminham assim, que entendem o Evangelho simplesmente para o seu próprio benefício, não entenderam o Evangelho de verdade. Porque de fato, irmãos, a gente sabe, o amor tudo dá, o amor bíblico é aquele que se dedica, que se entrega. Quando nós amamos, nós nos entregamos, nos dedicamos por quem amamos. Acho que a frase mais famosa de Agostinho de Hipona, a medida do amor é amar sem medida. O amor bíblico, a medida do amor é amar sem
medida. Tem pessoas que batem no peito, Jesus me ama, eu amo a Jesus, eu me amo, mas não ama o próximo, não entendeu nada do que é o amor, não entendeu nada. Porque quem não se dedica em expressar o amor ao próximo é ainda amante de si mesmo. Paulo vai falar disso. O amor, nós sabemos que ele se expressa por palavras. Os casais aqui sabem disso, né? As famílias têm essa prática, né? O amor se expressa por palavras, mas a evidência do amor é vista em nossas atitudes. Logo, quem diz que ama, mas não demonstra em ações, não ama. Não ama de verdade. E por que isso é importante para nós? Porque a família de Deus é conhecida pelo amor. É conhecida pelo amor. A família de Deus é marcada, tem a marca do amor. Temos que ser desses que amam em todo o tempo. Aqueles que se alegram com os que estão alegres e os que choram com os que estão chorando. O DNA legítimo de um cristão, marcado pelo amor, é serviço e abnegação. É abrir mão das nossas vontades pelas necessidades do próximo. Esse é o desafio de todo cristão nesse mundo moderno, egocêntrico e megalomaníaco, né, dá para dizer assim. Mas talvez alguém aqui, entre nós, talvez você que nos assiste em casa, tem uma dúvida ou se pergunta, como eu posso fazer parte da família de Deus? Como eu posso fazer parte? O que eu preciso, né? O que eu preciso fazer para ser família de Deus? Assim como nós não fizemos nada para estarmos nas nossas famílias, não precisamos fazer nada. Por quê? Nós só somos família de Deus por vontade do Pai, pelo clamor do Filho e pela ação do Espírito Santo. Somos família de Deus por vontade do Pai, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Colossenses 1:13. Somos família de Deus pelo clamor do Filho, Jesus, que disse, Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver. Na oração lá de João 17:24. Nós somos família de Deus pela ação do Espírito Santo, segundo Paulo, lá em Romanos 8:15, que diz, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito, ou testifica, que somos filhos de Deus. Talvez alguém que me ouve aqui ainda possa pensar, estar falando consigo, pastor, mas eu não tive pai. Ou eu tive um pai ausente. Outros podem pensar, mas a minha mãe me rejeitou, pastor. Eu fui abandonado, fui abandonada na vida pela minha mãe. Talvez, bem provável, algumas pessoas aqui têm dificuldade em amar e ser amado. Mas veja, eu te falo, veja aqui. Veja na casa de Deus. Veja a graça do Senhor. Veja a oportunidade que o Senhor te dá. Veja a oportunidade de encontrar no corpo de Cristo, na igreja, na família de Deus, talvez um pai ou uma mãe postiços, e com certeza, irmãos, amigos mais chegados que um irmão. Amigos mais chegados que um irmão. Eu não sei qual é a tua história de vida com a igreja do Senhor, mas para mim, o que mais me impactou, nós temos 20 anos de conversão, o que mais me impactou desde o início é que a igreja tem que ser a extensão da minha casa. É que no meio do corpo de Cristo, o Senhor tem me concedido a graça, o presente de ter outros pais,
diversas mães e muitos amigos mais chegados que um irmão. Você tem essa oportunidade. Essa é a graça de Deus. É a graça de Deus. Mas lembre-se que nem todo cristão é um pai, nem toda cristã é uma mãe. Temos solteiros aqui, temos jovenzinhos, mas nós somos todos iguais. Mais uma frase de efeito aí do momento. Somos todos iguais. No corpo de Cristo, na família de Deus, nós somos todos irmãos. Somos todos filhos. Todo cristão é um filho. E não existe, nessa vida, meu irmão, não existe maior privilégio do que o de ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Por isso, o nosso único exemplo ideal e perfeito de filho é o próprio Cristo. O Filho amado se entregou por nós. Jesus, perfeito em sua conduta de obediência, de dedicação e amor o tempo todo. Esse Jesus que falou lá em Marcos 3:34, apontando para os discípulos que estavam à sua volta, esses são minha mãe, esses são meus irmãos. Portanto, os discípulos de Jesus são a família de Deus. Quem é a família de Deus? Os discípulos, homens e mulheres que possuem a marca do amor de Deus em suas vidas. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, disse Jesus em João 13:35, e ele continua: se vocês se amarem uns aos outros. Discípulo ama, é marcado pelo amor. Então não esqueça que sim, Deus é amor, e que o que nos une é o amor, o que nos faz família de Deus é o amor de Deus por nós, o nosso amor por Deus e o nosso amor uns pelos outros. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda a graça de nós crescermos nesse amor, de sermos a expressão do amor de Deus, para louvor da glória de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Eu sei que nós temos vivido dias bem esquisitos. Cada dia que passa, na verdade, eu me alegro. Daqui a pouco está mais próximo da gente viver sem máscaras, de nós podermos nos abraçar novamente. Esse é o tipo de mensagem que seria o ideal no final do culto. Sai do seu lugar, abraça o seu irmão, mas não vai dar, por enquanto. Mas eu estou muito feliz. Estou muito feliz por ver, como eu falei, alguns irmãos que a gente estava só conversando por internet estão aqui conosco hoje. Irmãos, tudo isso que foi ministrado aqui hoje é para todos nós. Se nós ou alguém aqui não se sente em casa, não se sente em família, temos falhado enquanto igreja. Nós temos que crescer na intimidade com o Senhor Jesus, na compaixão uns pelos outros, na dedicação em amor. Então, em função desse momento que temos vivido, eu peço que você, na semana, mande uma mensagem de áudio, mande um WhatsApp, lembrando daquela que não está aqui hoje, sentimos a tua falta. Você é muito importante para mim. Eu louvo a Deus por cada um que o Senhor tem colocado em nosso caminho. Louvo a Deus por amigos que estão aqui hoje. Amigos que estão aqui hoje.
Louvo a Deus porque eu não me considero merecedor do amor que eu tenho visto de Cristo em cada um de vocês aqui dessa igreja. Que nós continuemos assim. Não importa o tamanho, nem a quantidade de gente. Importa o tamanho do nosso coração. O tamanho do nosso empenho em suprir uns aos outros em amor. Essa é a verdadeira fé prática e genuína do Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, a Ti rendemos graças, Senhor, Tu que és o Deus de amor. Pai, independente de toda e qualquer situação, nós sejamos fortalecidos, Pai, na plena convicção de que o Senhor nos tornou filhos e filhas. Pai, que nós possamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram, Pai. Que de fato nós sejamos totalmente à contramão desse mundo, Pai, na prática do amor que não espera nada em troca, pois já recebemos muito, muito, muito mais do que merecíamos segundo a medida da Tua graça, que é superabundante. Pai, concede a cada um aqui que ouve essa mensagem, que ela penetre em nossos corações e venha nos transformar daqueles que amam a Cristo, amam a igreja do Senhor, amam as pessoas sem medida. Para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.